palavra do Senhor nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, portanto, o homem foi feito santo. O homem foi feito para amar a Deus acima de todas as coisas, viver uma vida na presença do Senhor. Mas desde o princípio da criação, o homem resolveu virar as costas para Deus e desobedecer. Desta forma, ele foi destituído da glória de Deus, concebida quando Deus o criou, formado à semelhança de Deus. Essa glória que fala de Cristo, o homem foi separado dela, foi destituído. Deus disse, se eles pecarem, eles morreriam. A palavra morte significa separação. E nesse sentido espiritual, separação de Deus. Mas lá no princípio mesmo, Deus faz uma promessa apontando para o nascimento de Cristo, quando declara que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, se referindo ao maligno, que tentou os nossos primeiros pais no jardim e logrou êxito em sua tentação. Eles cederam, eles caíram, não querendo dizer com isso que a culpa foi do diabo, a culpa foi deles. E nós descendemos de Adão e Eva. E a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram com a queda dos nossos primeiros pais. A queda deles não foi uma queda particular, mas eles caíram como representantes da raça humana. Foi um pecado federal. Eles foram separados, foram expulsos do jardim, mas Deus fez uma promessa de salvação. E disso o Antigo Testamento trata de forma, nos primeiros livros, de forma figurada, através de várias cerimônias, todas elas apontando para o Salvador, Jesus Cristo. Os profetas vieram, e muitos deles foram perseguidos. Eles denunciaram o pecado e falaram da esperança, na graça e na misericórdia de Deus. Em especial Isaías, que é chamado de Evangelho do Antigo Testamento, fala de uma forma poderosa, impactante, acerca do Salvador, desde a questão do seu nascimento, até da sua morte. Em especial no capítulo 53, ele nos coloca quase que em 3D, diante da cena do Calvário. É como se tivéssemos todo visualizando o tamanho sofrimento do Senhor Jesus Cristo, que ele chama lá de homens de dor, que sabia o que é padecer. Uma das expressões mais fortes que nós vemos ali do amor de Deus é quando diz a palavra que ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor Jesus Cristo foi moído por causa dos nossos pecados. Todos aqui devem conhecer o que é um engenho de cana. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar próximo a um engenho de cana, vendo a cana sendo esmagada, e ele passa a cana, e depois ele torce a cana, e passa de novo, até ficar praticamente só o farelo daquela cana, completamente destruída. Assim foi feito com o nosso Salvador lá na cruz, e foi por nossa salvação. Ele veio, e ele morreu pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, pois seria impossível que a morte pudesse detê-lo. Ele é o autor da vida, a vida estava nele, diz o Evangelho de João, capítulo 1. E depois da sua ressurreição, ele passa aqui cerca de 40 dias. E neste período, ele esteve falando com a sua igreja, sempre no primeiro dia da semana.
É a partir deste momento que esse dia toma um significado diferente na vida do povo de Deus, observando não para se justificar diante da lei. Ninguém será justificado por observar qualquer dia que seja, mas ele, nesse dia, ressuscitou, e a igreja desde então tem o santo costume de se reunir no dia do Senhor para celebrar a vitória do Evangelho da Graça sobre a maldição da lei. Não é sobre a lei, sobre a maldição da lei, porque a lei apontava para Cristo, a lei indicava o Salvador, mostrava que nós somos totalmente incapazes de ser salvos, de sermos salvos por nós mesmos. Então, Jesus veio, e ele deu uma ordenança à sua igreja, representada ali naqueles 12 apóstolos, reservando-se somente com eles. Naquele momento, 11, porque Judas já havia procurado o seu caminho, ele era um impostor, ele era um falso cristão dentro da igreja. Sempre existiu, sempre vai existir. E aí, a Bíblia diz que o Senhor ordenou: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mas disse também: não saiam sem antes receberem o Espírito Santo que há de vir sobre vós. E em Atos, capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: recebereis poder. Essa palavra dunamis significa um forte poder, força, não é? Então, é uma espécie de bomba. Recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Certa vez eu vi um pregador fazer a pergunta: onde é que fica os confins da terra? Onde é este lugar para a gente ir lá evangelizar? E ele respondeu: os confins da terra pode ser até vizinho da sua casa, mas ele disse assim: os confins da terra é onde estiver a última pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. E eles começaram com oração. Não é simplesmente com pregação que se faz a obra de Deus. Todos, o pregador mais do que todos, mas todos precisam orar. Não foi só Pedro que estava cheio do Espírito, mas a igreja toda estava reunida em um só lugar, e sobre toda a igreja desceu o Espírito Santo, e Pedro proferiu uma mensagem que causou um impacto profundo no coração de quase 3.000 eleitos de Deus, que caíram em convicção de pecado, em arrependimento, e renderam-se ao Senhor. E aí, prodígios, sinais e maravilhas eram realizados. E quando um aleijado que estava à porta do templo foi curado, isso causou um alvoroço, um impacto tão grande, que outros milhares de pessoas se achegaram para ouvir a palavra de Deus. E Pedro anunciou a palavra, e diz a Bíblia que quase 5.000 homens aderiram à igreja, se converteram, foram convertidos ao Senhor, se arrependeram, creram. E por causa disso, levantou uma contenda muito grande, um ciúme da parte dos religiosos daquele tempo, e se levantaram contra a igreja de Cristo, e mandaram prender a Pedro. Lhe deram uma ordem para que ele não mais falasse no nome do Senhor Jesus. E Pedro disse: julgai se é lícito ouvir antes a voz do que a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, que vemos, a nossa experiência. Como nós precisamos de um avivamento para entender essas palavras de Pedro. Nós não podemos nos calar. Então, a palavra do Senhor nos diz
que eles continuaram pregando a palavra. E a igreja foi crescendo, e levantando perseguição e mais perseguição. E no capítulo 5, a Bíblia registra acerca de um casal que agiu de forma hipócrita diante da igreja. Era um casal de cristãos avarentos. Sabe o que é avarento? São pessoas que não, do ponto de vista da igreja, que não cumprem sua responsabilidade com a igreja por amarem mais as coisas materiais do que a Deus. E eles não foram punidos pelo fato de terem sonegado a contribuição, mas eles foram punidos porque eles fizeram transparecer diante de todos que eles estavam sendo fiéis. E o Senhor os puniu, porque Deus é um Deus zeloso. E é necessário que haja disciplina na igreja de Cristo, para que os homens vejam que ser crente é uma coisa séria. Nós não podemos brincar com a fé cristã. Então, houve temor, e os milagres continuaram sendo operados. Era uma coisa tão extraordinária. As pessoas traziam os doentes de vários lugares, colocavam na estrada, para ver se a sombra de Pedro, quando passasse, eles acreditavam assim, que quando a sombra de Pedro passasse, ao menos a sombra, eles fossem curados. E aí, mais pessoas vieram a Cristo, e novamente, eles foram presos. E a Bíblia do Senhor enviou um anjo. Esse foi o nosso texto a semana passada. Enviou um anjo e livrou os servos dele da cadeia, e ordenou a eles: vão e preguem a palavra. E eles foram ao templo e foram pregar a palavra. E a Bíblia diz que as autoridades, quando foram conferir na prisão, chegaram lá, foi uma coisa tremenda. Estava tudo no lugar. Os sentinelas, os guardas ali, apostos no lugar, a cadeia fechada, estava tudo no seu devido lugar. Mas os servos de Deus não estavam lá dentro da prisão. O anjo tinha os livrado. E eles foram saindo e pregando. Foi saindo e pregando. E novamente foram chamados a atenção. No final, no capítulo 5, a resposta de Pedro, quando eles disseram: olha, não fale mais desse nome. Versículo 28, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Eles já tinham dito isso. Mas Pedro já tinha respondido que não ia obedecer à lei. Embora a Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei civil, à lei do país, só podemos fazê-lo quando ela está abaixo da lei divina. Se ela for de encontro à lei de Deus, nós não temos que prestar submissão nenhuma. Lembremos de Sadraque, Mesaque e Abednego. A lei federal era se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Eles disseram não. E agora, a lei do nosso país, os homens que são escolhidos para interpretarem a lei, estão querendo avalizar que não podemos mais denunciar o pecado, a imoralidade. Nós devemos olhar para esse exemplo, irmãos, porque dias difíceis certamente teremos pela frente. Por isso que temos conclamado a igreja para a oração. Então o que respondeu Pedro: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele prega a Jesus novamente. Então, o que nós temos agora, a partir do versículo 33,
como não temos uma mensagem não, eu quero destacar aqui o que temos antes do capítulo 7, apenas para situar a todos nós nesse momento. Note bem, então o problema estava sério. Estavam tentando proibir a igreja e a igreja marchando. Proibindo de pregar e os homens de Deus pregando. Então se levantou um homem muito importante chamado Gamaliel. Ele era um fariseu tão importante que até os saduceus estão aqui no Sinédrio, ouviram ele. E eles eram rivais, saduceus e fariseus, principalmente pelo fato de que os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Mas o conselho dele tem sido muito mal interpretado. Porque, resumindo, ele disse, se essa obra é de Deus, ela vai prosperar. Se não for, ela vai parar. Se tem uma coisa que tem crescido muito no mundo inteiro, são as seitas. Elas não têm a sustentação da palavra de Deus, não têm o aval de Deus. E tem crescido. Há uma efervescência de religião no mundo inteiro tremenda, que nada tem a ver com Deus, mas usa o nome de Deus de forma pragmática. Tem dado resultado, tem abarrotado muitas igrejas, muitas religiões, muitos adeptos, multidões e multidões. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, conforme está registrado lá em Mateus 7, verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele ajunta dizendo, muitos dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos isso e aquilo, e o Senhor dirá, não vos conheço. Então, esse conselho dele aqui está totalmente fora. O que fizeram? Olha aqui, o versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Novamente, né? Agora, disseram, não fale nesse nome. Deram uma boa surra neles, e veja qual foi a reação desses homens. Corro de vergonha quando leio. E eles se retiraram do Sinédrio, 41. Regozijando-se, veja como eles saíram dali, depois de levar uma tremenda surra. Eles saíram regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, a igreja se expandia, a igreja crescia. Havia pessoas de outras localidades que estavam ali. E cresceu tanto, né? A região era extremamente pobre, pessoas pobres de muitos lugares vieram. E aí houve uma necessidade de acudir às pessoas necessitadas. E Pedro, os demais apóstolos, disseram, meus irmãos, não está certo a gente ficar com essa parte do ministério. A nossa responsabilidade é pregar e orar. Vocês vão escolher agora homens para que sejam encarregados desse serviço. A palavra é diaconia. Então, escolheram diáconos para serem encarregados desse serviço. E entre os homens que foram escolhidos, estavam dois que se destacaram, Filipe e Estevão. Sobre Filipe nós vamos falar alguns domingos mais adiante. Ele também prega a palavra, porque esses dois não ficaram limitados tão somente ao serviço diaconal, o serviço social, de ajudar as pessoas necessitadas, mas eles foram muito além. Eles deram muito fruto, eles se tornaram baluartes da fé cristã, pregadores cheios
da unção de Deus, do poder de Deus, e por suas mãos, Deus realizou prodígios, sinais e maravilhas, e a igreja continuava crescendo, e aí se levantou perseguição novamente, outra onda de perseguição. Diz a palavra do Senhor, né, no versículo 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada de Liberto, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Note bem, Estevão está realizando uma obra tremenda, um pregador de mão cheia, de conhecimento profundo das Escrituras. Era crente que amava a palavra e que lia a palavra, e que conhecia a palavra, e que tinha comunhão com Deus. Lendo, me vem à mente agora que talvez um dos salmos que ele mais gostava tenha sido esse que a gente leu no início do culto, Salmo 84, ou Salmo 27, quando o salmista diz uma coisa: peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, isso é adoração, e meditar no seu tempo, isso é aprender da palavra. Então, ele tinha um conhecimento e estava preparado, e aqui nesse debate ele ganhou de 10-0 daquelas pessoas. Diz o texto que as pessoas não podiam resistir. Olha o versículo, o que é que diz? 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não era ele, mas o Espírito Santo. Ele estava cheio do poder de Deus e estava sendo usado de maneira que aquelas pessoas não foram pários para ele. Então, versículo 11, como eles não ganharam o debate, né, Estevão colocou eles na lona, em matéria de conhecimento bíblico, em conhecimento das coisas santas, em conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você não consegue, aí você tenta por meios corruptos ir de encontro para tentar lograr êxito em relação às suas vontades. Aqueles homens subornaram outras pessoas para levantarem falso testemunho contra Estevão, dizendo que ele estava falando contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei. Foram essas 4 acusações, falsas acusações, palavras tiradas do contexto, mal interpretadas, e desta forma corrupta, um crime eles estavam cometendo contra o servo de Deus, porque eles não queriam a marcha da igreja de Cristo. Então, o sermão que começa aqui no capítulo 7, a partir do versículo 2, é a resposta de Estevão àqueles homens. Mas a Bíblia diz algo tremendo, que eles olhavam para Estevão, diz aqui o versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Você sabe como é um anjo? Eu não sei, mas isso não interessa. O que é importante aqui é o que a Bíblia diz, que o rosto dele brilhava. A Bíblia fala de um personagem tremendo do Antigo Testamento, Moisés, que é citado nesse sermão aqui, que quando desceu do monte o seu rosto brilhava. A Bíblia também diz que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu ao monte da transfiguração, o seu rosto brilhava. Então o rosto desse homem aqui mostrava serenidade, mostrava tranquilidade. Dizem alguns que os juristas, quando eles estão olhando uma pessoa que está sendo julgada, né, eles olham o semblante da pessoa,
O semblante é como se o semblante denunciasse alguma coisa, não é? Então, aqui esse homem estava tranquilo. Esse homem estava sereno, enfrentando os seus algozes ali. E ele começa a responder a essas pessoas a partir aqui do versículo 2. A pergunta que foi feita a ele está no verso 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu. A partir daqui começa a resposta deste homem, e ele vai, na sua resposta, pregar um sermão tremendo. É o discurso mais longo do livro de Atos, não é? Porque o sermão mais longo é o de Cristo, do Sermão do Monte. Depois, certamente, este aqui, no livro de Atos, é o discurso mais comprido que tem. Ele vai fazer uma espécie de resumo das Escrituras. Ele vai contar a história da salvação na sua defesa. Ele vai mostrar que era justamente o contrário. Eles estavam acusando Estevão de blasfemar. E ele vai mostrar quem de fato estava blasfemando. Ele vai contar, meus irmãos, a história da salvação. E como é que ele começa? Versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E ele vai aí até o versículo 8, falando desse período. Então, embora a acusação disse primeiro que ele estava falando contra a lei, contra Moisés, e depois contra Deus, Estevão começa falando primeiro acerca de Deus. E ele chama aí Deus de Deus da glória. Deus da glória. A glória começa no início do sermão e termina. Vocês conhecem essa história. Estevão morre. E ele diz que viu a glória do Senhor, os céus abertos. Então esse texto começa com a glória de Deus e termina com a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus pode ser, é a representação, é a soma de todos os atributos de Deus. No Salmo 29, abra comigo lá no Salmo 29, esse texto nos fala, de certa forma, de um Deus tremendamente poderoso na sua palavra, um Deus glorioso. Salmo 29. Salmista declara a voz de Deus dizendo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro o Líbano, o Sirion, como boi selvagem. A voz do Senhor despede chama de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Um salmo glorioso sobre um Deus glorioso que fala da glória de Deus, que Isaías viu quando entrou no templo, registrado lá em Isaías 6. E aquele templo se encheu da glória
de Deus, o Deus que se distingue totalmente dos falsos ídolos. Quando ele diz o Deus glorioso, ele está dizendo, ele é totalmente diferente dos deuses com D minúsculo, que muitos povos pagãos, né, confessam, crerem. Então, ele declara acerca do Deus que não cabe dentro de um templo. Ele vai falar sobre isso, nós vamos falar. O templo que foi construído por Salomão, ele disse que nem os céus dos céus te cabe. Esse é o Deus de toda a glória. É o Deus que Estevão está testemunhando dele aqui. E Estevão vai dizer, nosso pai Abraão, Deus apareceu a ele, estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor tira ele de uma terra pagã na Mesopotâmia e traz para que ele faça a vontade do Senhor. É como se fosse tirando das trevas para a luz. E usa esse homem poderosamente. E a Bíblia diz em Gálatas que todos aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão é o pai da fé, ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus. O que é que Estevão está dizendo àquele povo? Vocês não entenderam Abraão. Porque esses que estavam ouvindo Estevão, eles se gloriavam, se declaravam filhos de Abraão. Isso significa dizer filhos de Deus. Mas veja o que João Batista vai dizer. O que Estevão quer trazer a essas pessoas é semelhante àquilo que João Batista fala em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 7. Diz a Bíblia que vendo João Batista, porém, fariseus e saduceus, estes que estão ouvindo também Estevão, que eles vinham ao batismo, disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, Estevão começa a refutar aquela acusação mentirosa, falsa, porque eles disseram que Estevão estava falando contra Deus. Veja só o versículo 11. Veja aí na sua Bíblia o versículo 11. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, por isso que Estevão começa falando, quem é Deus? E agora ele cita Abraão, que não é citado na acusação desses homens. Esses homens se gloriavam por serem da linhagem de Abraão. Eles achavam, por ter o sangue meramente, eles eram assim, por assim dizer, filhos de Deus. Mas eles não creram naquele que Abraão creu. Abraão foi justificado pela fé em Cristo, simbolizado naquele momento em que ele sobe com seu filho Isaque para fazer o sacrifício, e ele diz, o Senhor proverá para si o cordeiro. Então, aqui, meus amados irmãos, queridos visitantes que estão aqui nesta noite, nunca houve salvação à parte de Cristo. Era justamente Cristo que Estevão estava anunciando. Ele começa o seu sermão, vai apontar para Cristo no final, principalmente quando ele declara que eles negaram o justo. E quando ele está morrendo, ele diz que vê os céus abertos e o Senhor Jesus Cristo lá na glória. Mas esses homens se gabavam na sua própria justiça, que eles não tinham. Queriam se justificar diante de Deus pelas suas obras, pela sua religiosidade. E Estevão disse, vocês estão enganados. Abraão não ensinou essas coisas. Então ele refuta essa mentira acerca
de querer ser filho de Deus por mera religiosidade. Moisés, Estevão não falou contra Deus, mas ele mostrou a verdade acerca de Deus. Então, ele refuta aqui isso. Mas ele refuta também, a partir do versículo 9, usando, né, o exemplo de José. Veja só o que diz o versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para Egito, mas Deus estava com ele e o livrou. José foi colocado aqui como exemplo de alguém que foi rejeitado. José é também nas Escrituras, ele tipifica a pessoa de Cristo. Na pessoa de José, na missão que ele teve, uma figura daquilo que Cristo veio fazer. José se tornou uma espécie de libertador do povo, porque foi justamente por seu intermédio que houve bonança ali, e até o próprio povo de Deus pôde ir para o Egito e ali ser abençoado. Mas aquele homem foi inicialmente rejeitado pelos seus irmãos, assim como Cristo veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Ele, José, foi rejeitado. E enquanto aqueles homens acusavam Estevão de blasfemar, ele vai mostrar que eles é que sempre rejeitaram. Tanto rejeitaram a pessoa de Deus, como rejeitaram os servos de Deus que foram enviados, e rejeitaram a Cristo, e por isso que estavam rejeitando a mensagem de Estevão. Eu quero citar a segunda refutação, que é justamente contra Moisés, porque creio que não poderemos prosseguir por conta do horário. Veja a partir do versículo 20, ele refutar a acusação de que ele tinha dito blasfêmia contra Moisés. A partir do versículo 20: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. E quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras e em obra. Vou ler só até aí. Note bem, eles disseram que Estevão estava falando contra Moisés. Moisés, nós temos lido recentemente os 5 primeiros livros da Bíblia, né, tratando acerca do ministério de Moisés e como ele se identificou com Cristo. Ele foi um grande intercessor do povo de Deus, e Cristo é o nosso único mediador entre nós e Deus Pai, é Deus Filho, é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi simpático àquele povo rebelde, e a Bíblia diz também que Cristo era humilde e manso de coração. Ele foi perseguido desde o seu nascimento, quando sua mãe e sua irmã teve que colocá-lo num cesto, no rio Nilo, para que ele escapasse da morte, que o faraó do Egito tinha decretado a todos os meninos. Com o nosso Senhor Jesus Cristo foi do mesmo jeito, foi perseguido desde criança, por decreto de Herodes, que queria que ele fosse morto, e matando todos os meninos. Então, Moisés foi um homem tremendo, passou à semelhança do Senhor Jesus Cristo também, 40 dias na presença do Senhor, o seu rosto brilhava assim como o de Cristo também. Há muita semelhança. Nunca, jamais, Estevão levantou a voz contra Moisés. Mas quando ele vai falar da justificação, ele vai mostrar claramente que todo aquele cerimonialismo, tudo aquilo ali para com a vinda de Cristo. Tudo aquilo apontava para Cristo. Por isso que a mensagem de Estevão é Cristo. Nada contra aquilo que Moisés fazia. Nada contra os rituais, o cerimonialismo da antiga aliança, mas tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo, e Ele veio, e essas coisas perderam a sua significância. Por isso que eles achavam que ele está falando contra Moisés, mas não era, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Ele estava mostrando claramente quem era o Senhor Jesus Cristo. E assim como rejeitaram, eles sim rejeitaram a Moisés.
Não foi Estevão que blasfemou contra Moisés, mas Moisés foi um homem em que as pessoas se levantaram contra ele, murmuraram constantemente contra ele, se rebelaram muitas e muitas vezes. O verso 35, veja o que diz o verso 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então, não foi Estevão que rejeitou a Deus, não foi Estevão que rejeitou a Moisés. Nós vamos ver mais adiante, não foi Estevão que rejeitou a lei, não foi Estevão que rejeitou o templo. Ele estava resgatando a verdade, que todas essas coisas apontavam para a pessoa de Cristo. E somente Ele, Jesus Cristo, é o único Senhor e Salvador. Ele vai encerrar essa mensagem dizendo que aqueles homens eram homens de pescoço duro, de dura cerviz, que não se humilhavam, que não se arrependiam, que confiavam tão somente na sua religiosidade e que rejeitavam a palavra de Deus. Que nós possamos ser gratos, meus amados irmãos, porque essa mensagem chegou até nós. De fato, tem uma coisa na palavra de Gamaliel que podemos fazer uma aplicação. Uma igreja tão perseguida e ela continua em pé, isso só pode ser obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fizeram de tudo para matar a igreja, mas ela está em aliança com Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele é a pedra fundamental da sua igreja. A sua obra há de prosperar. Você que nos visita nessa noite, se você ainda não faz parte da igreja de Cristo, se você ainda não verdadeiramente se arrependeu, se você não entregou verdadeiramente o seu coração a Cristo, saiba, você está em perigo. Aconselho a você que nesta noite, antes de dormir, fale com Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Pede a Ele arrependimento, pede a Ele perdão, pede a Ele salvação. Você não pode se arrepender por você mesmo, é Ele que te concede. Arrependimento é uma graça que Deus dá, através do seu Espírito, nos convencendo de pecado. Peça a Ele que fale ao seu coração, transforme a sua vida para o louvor da glória do Senhor. Amém.